Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 408 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Ju Lenço, esposa do meu amigo Davi Lenço, e ela pode jogar na cara dele que ela participou antes dele do Podcastirmãos.com. Olha aí, Brasil! Eu sou a Ju Lenço, eu tô aqui com a Dri, lindona, podcaster. Prazer, gente, estar aqui com vocês. Ah, que fofa! Gente, eu sou a Dri e eu estou aqui com a Nicole, que tem um sobrenome que eu não consigo falar. É um sobrenome que só tem uma vogal, diga-se de passagem. Não dá pra falar, é Bernadette, Nicole Bird. É Nicole Bernd. E eu sou a Nicole, eu adoro falar sobre esse assunto, então hoje a gente pode ficar conversando a tarde inteira se os meus filhos não estivessem na televisão. Um sonho realizado de poder gravar esse podcast. Há tanto tempo queremos falar com a Nicole. A Nicole a gente já conhece há um bom tempo por causa do trabalho dela. Eu não sei se dizer que é um movimento, é um canal, é uma ONG, mas ela vai explicar aqui que é a Casa Sem Lixo, e a gente vai conversar sobre essa proposta hoje, porque é algo que fala muito com a gente. A gente tem discutido muito isso em casa e com amigos, e é muito legal ter a Nicole e a Ju aqui para poder, como eu sempre digo, organizar o assunto e a gente poder ter de onde partir, pelo menos para pesquisar mais e conhecer mais sobre o problema de lixo no mundo e como nós, cada família, individualmente, cada casa pode ser e deve ser a solução para esse problema. Sim, a gente queria até gravar sobre esse programa faz tempo, né? Desde junho do ano passado, a gente tá querendo gravar, porque a gente precisa trazer essa pauta para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para os nossos amigos, para todos os lugares. É verdade, tem muita gente que nunca parou para pensar nisso, né? Caramba, nunca parei para pensar nisso. Então aí a gente queria muito gravar com a Nicole para trazer tanto a pauta e o senso de urgência, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, isso não é para agora e tal. Não, vamos trazer aqui uma realidade nua e crua que a Nicole vai nos ajudar a apresentar. Muito bem, esse é o podcast dessa semana aqui de Irmãos.com. Sim, nada melhor do que falar de lixo na quarentena, né? Tem muito a ver mesmo, gente, com a fase que a gente tá vivendo, né? Eu acho que mais do que nunca... Quem que falou mais de... o Faustão, né? Mais do que nunca, bicho. Mais do que nunca a gente teve que começar a pensar nisso. Não, porque assim, a gente tá o dia todo em casa. Isso já era uma coisa que me incomodava há algum tempo. Do tanto de lixo que a gente produz dentro de casa. Agora a gente tá o dia todo produzindo comida, comprando no mercado e estocando... A gente sempre... Há muito tempo já a gente separa o reciclável do orgânico e tal, mas a gente vê quanto a gente produz de lixo dentro de casa. Não, e agora pra ir pro lixo eu vou ter que falar, amor. Mas é tipo, o Paulinho parece que ele tá entrando na guerra, assim, sabe? Ele vai, ele se arruma, e aí ele deixa os chinelos todos estrategicamente colocados, aí ele leva o lixo com todos os braços musculosos dele, não encosta no chão, e aí ele falta cambalear, passar embaixo de arame farpado, sabe? Uns negócios não, assim. e assim, e pra... engraçado. A gente mora em prédio e a lixeira fica na rua, né? Fica bem longe, então, né? Pra chegar, a hora que chega lá, e tem uma portinha que tem que abrir, assim, eu tô todo desinfetado. Eu vou abrir a portinha. Segurando os lixos na mão, sem encostar no chão. Aí eu abro a portinha com a sacola de lixo, né? Com o resto que sobra em cima, assim. Ela serve como uma luva pra mim. Eu abro a portinha, deposito o lixo no orgânico, no reciclável e fecho a portinha com o pé, com o tênis. Fecha com o pé. E aí ele volta tudo herói, sabe? Assim. Mas a Venceu mais uma batalha. Mas a cada jornada dessa, né, no meio da guerra, eu fico pensando, gente, a gente produz muito lixo e a gente tem que dar um jeito de reduzir. Aí eu lembro, nossa, mas a Nicole fala sobre isso e a gente precisa trazer ela no podcast pra falar sobre isso. E é isso que a gente quer conversar aqui. Mas Nicole, começa contando pra gente, então, só pro pessoal entender, quando que começou a cair a ficha pra você de que a gente precisa pensar nessa situação do lixo no mundo? Bom, começou lá em 2016, já faz mais de 3 anos. A Nina, minha filha mais nova, ela tinha acabado de desmamar, assim, eu tava saindo naquele período de puerpério ainda, né? Ela não tinha 1 ano ainda. E aí, eu tava muito cansada, eu tava trabalhando na época demais da conta, e eu trabalhava na igreja presbiteriana, na época, independente. Quando eu voltei da licença maternidade, eu sempre trabalhei em equipe. O pastor que trabalhava comigo, ele foi pro sabático dele, eu fiquei sozinha. Então, eu fiquei meio quase que criei um burnout ali na época, sabe? Assim, esgotamento total.
tal. E aí desenvolvi várias alergias, meu corpo se encheu de coisa, e aí naquele momento eu comecei a procurar soluções mais naturais pra me cuidar. E nessa minha busca por comer mais saudável, não podia mais usar maquiagem na época, um monte de produtos químicos eu não podia botar no meu corpo, eu li nessas minhas pesquisas da época, buscando médico e tal, eu li o termo lixo zero pela primeira vez. E eu moro em Floripa. Floripa é uma cidade, assim, super engajada nisso, então eu já me achava uma pessoa ecologicamente correta. Só que quando eu li lixo zero, eu fiquei assim, opa, como assim? Quem que é lixo zero? Entendeu? O que é lixo zero? Isso é impossível. E foi aí que eu descobri que esse movimento, que é um movimento mundial, que na verdade em inglês é zero waste, né, que seria desperdício zero e não lixo zero. Mas acabou sendo traduzido como lixo zero, e eu entendo que ele seja traduzido por lixo zero, porque lixo zero seria quando a gente passa ou deixa de tratar as coisas que chegam na nossa mão como lixo, entendeu? É, porque a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu também fiquei pensando, né? Mas como assim, né? A gente não consegue consumir cascas, a gente não consegue consumir embalagens, né? O que a gente vai fazer com isso? Qual que é a consciência que precisa se desenvolver para chegar nesse ponto, né? Acho que isso é bem legal a gente esclarecer mesmo, que existe uma diferença de definições e conceitos aí pra gente compreender no programa de hoje. Isso é crucial pra poder entender esse movimento, porque assim, ó, lixo zero, na verdade, não é a não produção de resíduos, e isso foi muito importante lá atrás, porque eu aprendi que tudo aquilo que eu trago pra minha vida é da minha responsabilidade, entendeu? E lixo zero, na verdade, é uma meta, ele não é um processo mágico, é uma meta ética em primeiro lugar, que começou lá em 2002, se eu não me engano, lá na Suíça, quando empresários começaram a ver que eles estavam desperdiçando muitos recursos, né, nas fábricas, nas empresas deles. Como que a gente pode deixar de desperdiçar? Então, o lixo zero é uma meta, ela depende, então, do nosso comportamento, da nossa responsabilidade perante a sociedade. Então, assim, essas coisas que tu trouxe pra tua casa, Paulinho, que tu acabou tendo que levar lá pro lixeiro, ela é de tua responsabilidade, né? O lixo zero é uma meta econômica, que tem o objetivo de diminuir o tanto que a gente tira do planeta, né? E como que a gente devolve? Então, o objetivo de diminuir a extração e a evasão. É uma meta também eficiente, um programa de qualidade total, baseado nessa melhoria contínua, né? A gente tá o tempo inteiro melhorando. E é uma meta pra maluca, uma meta visionária. Eu digo que é uma meta de cristão, por quê? Porque ela tem como meta o direcionamento da humanidade pra um futuro melhor pra todo mundo. Então, isso é maravilhoso. Sim. Quando eu vi isso, eu assim, gente do céu, o que é isso? Eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso viver isso, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente demora muito na vida pra se tocar, né? Desde a época de escola, né? Anos 80 e tal, se falava muito sobre sustentabilidade, reciclagem e tal, mas parecia algo muito distante pra gente colocar em prática na nossa casa, né? É que assim, quando a gente era mais novo, ouvia falar muito do CFC, da camada de ozônio, de que não pode desmatar porque senão vai fazer um buraco na camada de ozônio, não sei o que tem. Aí eu lembro que era uma onda dos desodorantes. Todo mundo falava que não podia usar desodorante de spray. E tinha geladeira também, né? Geladeira. Então parece que todo mundo só falava disso. Aí depois pronto, acabou essa onda, acabou, ninguém falou mais nada. Teve uma coisa muito importante, emblemática na minha infância / adolescência, que foi a Eco 92, né? Que foi no Rio de Janeiro e tal. Nossa, eu não lembro disso não. Eu lembro muito de... assim, inclusive, 2012 teve a Rio Mais 20, uma coisa assim, né? Um outro encontro que teve 20 anos depois da Eco 92. Depois, se eu estiver falando besteira, eu corrijo na edição. Mas... Ele pode falar não, eu tô lembrando só de memória mesmo, não pesquisei sobre isso. Então eu lembro que tinha algum movimento nesse sentido, mas parecia algo muito distante, algo muito pensando nas empresas que jogavam os seus detritos no Rio Tietê e coisa assim, não era algo pra nós, né? E a gente vê isso chegando em nós e a nossa responsabilidade de ser essa gota no oceano, que é clichê, mas é nossa parte, divulgar isso como a Nicole faz e a Ju também faz, e ajudar o planeta a ser habitável e sustentável por mais tempo do que os prognósticos estão dizendo que ele vai ser, né? Então, mas eu queria também ouvir de vocês com relação à urgência de que a gente precisa cuidar do planeta hoje, agora. Eu sei que tem a questão, igual a Nicole falou, da responsabilidade, que a gente precisa ter essa consciência de que eu sou responsável pelo lixo que eu produzo, pela quantidade de lixo que eu estou produzindo, mas assim, de por
por que, vai soar meio estranha a pergunta, mas por que eu tenho que me preocupar com o lixo que eu produzo, entendeu? Com relação aos recursos naturais da Terra, do planeta, se tá escasso mesmo, se tem essa questão urgente. Até a poluição, né? O Huawei já demonstrou isso pra gente há algum tempo, né? O Huawei, digamos que tá na Disney, né? Ó, 2 dados eu posso trazer aqui que me chamaram muita atenção lá atrás, tá? Que é um da WWF, que diz que em apenas 40 anos nós usamos mais da metade da vida natural do planeta. Então, em apenas 40 anos, mais da metade da vida natural do planeta foi extinta. Tá? Isso aconteceu. E esse da ONU que prevê que sem alterações profundas no nosso estilo de vida, em 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Caramba! Tá? Então, isso, quando a gente pensa, a gente aprendeu também na escola que nós somos 70% água, né? Não só nós, o corpo humano, mas o planeta. Então, quando a gente pensa que a água que nós somos está virando uma sopa de plástico, então tem uma coisa muito errada, né? E ano passado a ONU disse que em torno de 1 milhão de espécies já enfrentam riscos de extinção, e muitas delas dentro dessa década, tá? Isso se não tomarmos ações muito importantes para reduzir a intensidade dos impulsionadores da perda da biodiversidade. Todos esses dados, hoje com o Instagram, a gente consegue ter na mão, né? Muita coisa sobre o Greenpeace. Quem quer saber, o dado aparece na telinha do celular toda hora. Agora, eu queria entender, assim, o que você pensa, o que falta, né, pra nós. Parece que é um gatilho, trava, né, a nossa motivação pra fazer alguma coisa, porque a gente se tornou muito insensível, né, em muitos aspectos. Eu acho que até em relação à violência, todas as coisas ruins que atingem o nosso mundo. Mas a gente tem esses dados aterrorizantes, a gente tem filhos crescendo nesse mundo, e o que será, por quê, né? Que a gente parece paralisado e não toma providências práticas no nosso dia a dia para mudar isso, né? Então, eu acho que existem algumas razões, né? Eu, por exemplo, diante disso, eu resolvi fazer alguma coisa, mas eu sei que tem uma curva até. Eu uma vez eu li que tem pessoas que, diante de uma notícia como essa, agem, outras ficam paralisadas. Eu acredito que a gente não quer lidar com as más notícias. Sim, é meio que um bloqueio que a gente faz no nosso cérebro, né? Pra não preciso pensar nisso, né? Pra que eu vou pensar? A gente tá vivendo isso no momento do coronavírus agora, né? A gente foi obrigado a pensar, e tem gente que nega até agora que isso é realmente um problema e tal. Então a gente vê que isso faz parte mesmo da gente, dessa negação constante, né? Exatamente. Na primeira semana lá que começou, eu fui no supermercado, mercadinho aqui do lado, na verdade. Aí tinha um moço, assim, um senhor, ele falou assim, tá acontecendo isso tudo, mas será que isso é verdade? E a gente tava vendo aquelas mortes na Itália, aquela coisa horrorosa, né? Falou assim, mas será que isso é verdade? Aí eu olhei pra ele, assim, eu falei... Mas, gente do céu, certeza que ele não deve acreditar que o homem pisou na lua. Certeza. Então eu acho que tem algo ser humano, não sei se é uma autoproteção, se é, eu não sei o que é, mas alguma coisa na gente cria essa barreira, e aí acho que a gente só age de dar catástrofe mesmo, como aconteceu agora. Os cientistas estão falando disso há anos, tanto que o Barack Obama tweetou, né, no final de março, ele falou assim, gente, cientistas já falavam isso, agora a gente tem que correr contra o tempo, porque aquecimento global é uma realidade, a gente ainda não acredita, entendeu? A gente vai esperar o quê? Eu acho que tem também a questão desse positivismo negativo em excesso, né? De que não é mais ou menos por aí. Acho que tem gente que tá exagerando e tal. E também tem o deixa que eu deixo, né? Eu não tô pensando, mas eu sei que tem o WWF que tá cuidando, que tem o Greenpeace, que tem a Casa Sem Lixo, que tem o Menos Um Lixo. Tem tanta gente, né, já preocupada com isso e tal. Eu acho que fica esse deixa que eu deixo. E tem uma informação que advoga contra nós cristãos, né? Que tem muito cristão que, por conta da sua visão escatológica, acredita que tudo vai ser destruído mesmo, tudo vai pegar fogo mesmo um dia, então eu não preciso me preocupar tanto assim, entendeu? Quando a gente entra aí no meio cristão, isso tende a piorar. Eu cresci numa família cristã, então na minha infância eu nunca ouvi falar sobre isso. Na minha infância, assim, morreu, vai pro céu. Céu é qualquer lugar que é distante daqui, um mundo completamente novo, né? Tudo, ruas de ouro completamente novas, enfim. E tu falou tudo agora, Paulinho. A nossa visão escatológica, e aqui a gente entra num ponto bem delicado, porque aí cada um acredita, crê de uma forma diferente. Eu creio de um jeito. E
E é porque eu creio desse jeito que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas mesmo assim, ó, sem visão escatológica, já que a gente entrou na questão bíblica, quando a gente lê lá no Gênesis, né, ou no início de tudo, qual que foi a primeira responsabilidade que a gente recebeu? De cuidar, né? Exato. Cultivar. O mandato cultural, né? Evangelizar, a gente tem que cuidar, nós somos responsáveis, né? Pela criação, sujeitar e dominar sobre os peixes no mar, né? Essa é a primeira responsabilidade que ele nos deu. E a gente, independente do apocalipse, independente da visão escatológica, a gente tá fazendo muito mal, né? Ou tá desempenhando muito mal a nossa primeira responsabilidade. E também tem o fator de que, assim, se você crê que tudo vai ser destruído mesmo, vai pegar fogo, pode ser que isso não aconteça nos próximos 1000 anos, né? Como não aconteceu nos últimos 2000 anos. E aí, o que a gente vai deixar para as próximas gerações, entendeu? E se demorar? O próprio Pai Nosso, né, quando Jesus vem e fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Agora, ele nos ensina a pedir para que a vontade do céu seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Eu não acredito que a vontade do céu seja a destruição, né, das espécies, seja a extinção de 1 milhão de espécies. Não faz sentido. E tudo isso em nome do indivíduo, né? Porque no fim das contas, toda essa conta tá alta porque a gente pensou individualmente, né? A gente não pensou no coletivo, a gente não pensou em servir o outro, em pensar no que vem depois, mas tudo isso foi em nome de uma comodidade extremamente individualista, e isso não deveria ser a marca de um povo que entende que Deus criou uma família, enfim, ele é a comunidade, não é só o indivíduo, né? E Romanos 8 nunca fez tanto sentido, né, como hoje. A natureza aguardando com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus, né? A natureza tá aguardando. E quando a gente pensa nesse vírus especificamente, e que ele começou dentro de um mercado onde tinha um monte de animais vivendo de forma, até o meu marido tá falando, de forma desumana, é horrível, né, assim, presos, uma falta de higiene horrorosa. Começou ali, começou com um relacionamento totalmente equivocado do ser humano com a criação, né? Então é só um exemplozinho, assim, pequenininho de algo que se tornou imenso e que por isso a gente tá aqui trancado dentro da nossa casa. Então, e uma outra coisa que eu queria falar também, com relação a esse descaso, né, que às vezes as pessoas têm de cuidar da natureza, da gente preservar aquilo que Deus nos colocou como mordomos, né, é que as pessoas acham que é muito difícil. Eu já tive essa conversa com outras pessoas, falando do senso de urgência, porque assim, Nicole, eu levo meu copinho pra tudo quanto é lugar que eu vou. Até eu vou no consultório médico, eu tenho um copo dentro da minha bolsa, daí eu tiro meu copo, vou, tomo água, volto. Não fico usando copo plástico. A questão do canudo, a gente já não usava já há um tempão, mas agora virou moda, né, também. E aí as pessoas ficam, não, André, mas isso dá muito trabalho e tal. Inclusive, pra você lavar copo de vidro, gasta muito mais água do que você usar copo de plástico e jogar ele no lixo e tal. E reciclar, né? E reciclar, porque você recicla. E assim, a gente já ouviu várias coisas nesse sentido. Mito. Então, e aí eu vejo que tem muita gente que fala, não, é muito difícil. Eu até quero, no meu coração eu quero diminuir meu lixo, no meu coração eu quero parar de usar copo plástico, quero parar de usar sacola plástica nos lixinhos de casa e tal, mas eu não sei nem o que é compostagem direito, eu não sei nem como é que faz, então eu acho que tudo isso é muito difícil. Eu acho que um dia eu vou fazer, mas não agora. Então aí eu queria abrir esse tópico polêmico agora. Tem que começar devagar também, né, Dri? Eu acho assim, começa devagar, começa por um hábito de cada vez. Escolhe uma mudança que tu vai fazer na tua vida. Vai ser, entre aspas, difícil, por quê? Porque a gente tá confortavelmente habituado a pegar um copinho de plástico ou a comprar comidas, sei lá, industrializadas e fazer assim, porque a gente criou uma rotina insana, a gente construiu essa vida pra gente, que agora o planeta tá jogando na nossa cara que ela é insustentável. Então, assim, essa vida que a gente construiu, tão fácil, tão confortável, ela tem um custo muito alto, né? Ela tem um custo altíssimo. E o custo é o custo das próximas gerações. Quem vai pagar mais alto isso serão os meus netos, serão os meus filhos. Os meus filhos já estão pagando. Com 9, com 4 anos de idade, eu nunca precisei ficar trancada dentro da minha casa. Então, eles já estão pagando. E daqui a 20 anos, eles vão continuar pagando. Eu fui convidada esses dias pra falar pra um pessoal, uns estudantes, uns universitários, que são super engajados e eles não querem ter filhos. A premissa deles é, por que
que a gente vai ter filho, entendeu? Então pensa assim, com 18 anos tu pensava que tu não queria ter filho, sabe? Então as próximas gerações, elas já estão encarando as dificuldades de todo esse nosso conforto, né? De toda essa coisa boa que a gente acha que a gente vive, só que é uma ilusão. Então assim, tá, vamos lá, a gente quer atrair as pessoas para o movimento, então escolhe um hábito, tu já tá fazendo o teu copinho, né, Dri? Mas ainda tem gente que acha um absurdo usar o copinho. Não, tem um amigo meu que ele fala que é nojento. Ele vai lá, ai, Dri, lá vem você com esse copinho seu, porque eu penduro ele na mochila, né? Mas, gente, ele tem tampinha, aquele copinho que é sanfonado, do menos um lixo, sabe? Que ele é de silicone, então ele é dobradinho assim, aí ele tem a tampinha. E vocês não têm noção, eu uso aquele copo pra muitas coisas, muitas. Não, é incrível. Não, porque... o pior é quando ela toma café e depois quer tomar água no mesmo copo, então, mas não... Gente, assim... Falar de nojento? Vocês querem que eu fale de nojento? Eu falo de nojento. Foi só pra descontrair. Nojento são o que as cooperativas e os catadores têm que passar, entendeu? Porque a gente terceiriza a nossa meleca. Acha que aquilo que a gente produz na nossa casa vai chegar numa máquina, sei lá, e ela vai... né? Não, vai precisar de muita água, vai precisar de mais recursos do planeta. E agora eu tô aprendendo que a gente nem pode falar de recurso, né? Porque a árvore não é recurso, a água não é recurso, é muito mais. Então, assim, muito nojento. Vai visitar, eu falo pro pessoal, vai visitar uma cooperativa. Ô, Nicole, eu queria que você falasse dessa falácia, então, do copo descartável, porque eu já ouvi muito isso. Não, o tanto de água que a gente gasta lavando e tal. Porque acontece muito, né? Quando a gente saía, não sei se vocês lembram desse tempo, quando a gente saía de casa, fazia festinha, fazia churrasco, o pessoal sempre preferia, assim, vamos comprar prato descartável e garfo e faca. Cara, comer churrasco com garfo e faca descartável Olha que tem a linha frente. Sem contar, tem a dificuldade de você cortar a carne e depois, assim, você joga aquele negócio tudo imundo, né, dentro de um saco. Muitas vezes não vai nem pra reciclagem, nem nada e tal. Então tem gente nojento. Isso é nojento, Nicole. Pra economizar tempo de lavar uma louça numa festa, alguma coisa, prefere tudo descartável. Não, eu comentei isso com uma colega minha, aí ela teve uma solução. No churrasco, ela trouxe pratinho de papel. Daí a gente colocava o vinagrete e rasgava o pratinho. Era pior ainda. Mas então, eu não sei os dados de cor, acho que a Nicole deve até saber, mas parece que pro copo plástico que vai no lixo, ou até pra produção do copo plástico, né, precisa de muitos litros de água, né, pra produzir um copinho. É uma média de copo descartável, né, uma média de 500 ml é 3 litros de água pra ele ser produzido. Então, peraí, mas é pra cada copo? Isso pra cada copo. Meu Deus! É um absurdo, né? E é um volume 10 vezes maior do que o de lavar um copo reutilizável, né? E aí, quando a gente pensa ainda que ele vai ser reciclado, aí tu pensa que tu vai colocar mais um monte de água no processo, entendeu? Sem contar que quanto você mais consome, mais ele é produzido, né? É, sim, é oferta e demanda, né? Não faz sentido nenhum, não faz o menor sentido. É a mesma coisa o guardanapo também de tecido, que as pessoas falam, mas vai gastar mais água lavando. Não, não vai. E pra produzir aquele tecido, se gastou um tanto de água. Quantas milhares de vezes tu vai usar o guardanapo? E tem uma escalada aí, né? Primeiro a gente começa a se preocupar e começa a separar o que é reciclável. Eu já me achava o super humano de poder separar tudo que é embalagem num saco reciclável e colocar pra reciclagem. Não, e por incrível que pareça, um monte de gente acha que a gente é neurótico com Sim, isso, né? Mas a gente faz... a gente faz o mínimo do mínimo, né? E a gente faz coisas assim, do tipo que até eu sei que não vai ser reciclável, mas eu não sei o que fazer, então eu ponho no reciclável. Tipo, papel de bala, tampinha de danoninho, esse tipo de coisa, eu sei que tem uma certa dificuldade de ser reciclável, mas eu coloco lá por um alívio de consciência. Enfim. Só que aí a gente começa a entender que isso não é o suficiente. Você tem que tomar umas atitudes. Se você quer subir na escala evolutiva, você tem que tomar algumas atitudes. Nossa, amor, você vai... Se você quiser encontrar seu chamar, seu mano, daqui a pouco ele vai falar isso. Se você quer ser um ser humano melhor, você vai ter que pensar um pouco além. Esse um pouco além que eu queria entender. Porque eu vi alguns vídeos da Nicole e eu vi que ela tem o residuário na casa dela, né? Que é onde ela coloca o que vai ser reciclável, só que ela separa por categoria dentro de potinhos. Eu queria entender qual é a finalidade disso, por que isso é vantagem, por que é importante a gente lavar e colocar limpo
limpo no reciclável, o que a gente separa e como reduzir ao máximo a quantidade de materiais que a gente dispensa dentro de casa. Tá, aí são duas perguntas. A primeira nunca fez tanto sentido, porque agora a gente tá... Eu não sei como é que tá a cidade de vocês, mas aqui em Florianópolis a coleta seletiva ela foi cancelada, né, por um tempo, por causa do vírus, né? Então ela não tá acontecendo. Então a maioria das pessoas está enviando juntamente com os rejeitos, que seria o lixo mesmo, né? O lixo é aquilo que não tem, que é rejeito. Que teoricamente seria o orgânico que a gente dispensa. Não, ou então, aqui no meu caso eu tenho a composteira, então o meu orgânico não vai com rejeito, mas muitas famílias põem orgânico junto com papel higiênico, com sei lá, com pó que varre da casa. Não, peraí. Então a gente tem um novo degrau aí que eu não conhecia ainda, a diferença de orgânico e rejeito. Exato. Aqui em casa é dividido em 3, tá? Tem o rejeito, é isso que eu tô falando, né, que é papel higiênico, tudo que não é reciclado na sua cidade. Então não adianta você, sei lá, usar latinha no Brasil, em todo lugar recicla, mas sei lá, um tipo X de plástico, mas isso aqui é reciclável. Isso é reciclável, mas não é reciclado na sua cidade. Então você precisa saber o que é reciclado na sua cidade. Aí assim, só pra tirar uma dúvida, eu tenho um monte de dúvida, Nicole, desculpa, eu vou te interromper algumas vezes. Vai virar o podcast consulta. É porque assim, essas coisas passam na minha cabeça o tempo todo. Mas então você tá falando, amor, porque as suas dúvidas é a dúvida de mais um monte de gente. Com certeza. Que não é reciclável, chega na cooperativa, eles separam. Isso é reciclável, isso não. O que não é reciclável vai pra onde? Vai pro rejeito. E aí, olha só, no caso de Florianópolis, que quer ser a primeira capital lixo zero do Brasil, nós não temos uma esteira, Paulinho. Então, assim, quando a gente põe aquilo que não é reciclável na nossa cidade, junto com o reciclado, a gente tá dobrando o trabalho dessa galera, que tem que abrir saquinho por saquinho e separar, entendeu? Uau, caramba. Então, assim, se eu colocar ali somente o que é reciclado, eles vão ter muito menos trabalho. Então, se tu vai numa cooperativa aqui em Floripa, é uma montanha de sacos imensa, enorme. O cara vai andando até lá a montanha, pega um sacolinha, abre na mesa dele e aí eles separam um a um. É bizarro. Uau, caramba. Entendeu? Por isso que a taxa de reciclagem no Brasil, ela é ridícula. No Brasil não, no mundo, ela é de 2 a 3%. Porque demanda é imensa, entendeu? Então, assim, aqui em casa é o rejeito, que é aquilo que não tem mais jeito, né? E aí tem o orgânico, que a gente chama de resíduo orgânico, não é lixo, porque, na verdade, os alimentos, eles não deveriam entrar no lixo, né? No círculo do lixo, mas sim no círculo da vida, porque comida tem que voltar pra terra e tem que... Enfim, só que eu sei que esse é um passo a mais, Paulinho e Dri, eu sei. Mas, gente do céu, eu morro de dó, porque assim, por exemplo, eu faço abacate, eu uso bastante abacate aqui em casa. Então eu faço vitamina de abacate, eu morro de dó de jogar no lixo orgânico tudo junto, que vai dentro do caminhão, primeiro vai dentro da casinha que o Paulinho vai de guerra, e depois da casinha de guerra vai pra dentro do caminhão. E às vezes, gente, é sério, eu vou confessar, aqui perto de casa tem vários terrenos, dá uma vontade de ir lá dar uma enterradinha nessa casquinha de abacate, sabe? Em vez de jogar no lixo. Mas imagina, imagina. E aí como é que você faz? Eu sei que a Ju também tem esse cuidado. A Ju tem uma dica legal. Inclusive, eu fiquei chocado quando eu vi a Ju contando a experiência dela. Foi quando eu falei, caramba, que coisa maluca isso. Mas eu aprendi na internet também. Foi o passo que eu consegui dar dentro de um apartamento, né? Que a gente pode congelar o lixo orgânico e depois ir até um espaço onde tem terra suficiente para você depositar. No caso, eu tenho uma mãe que mora numa chácara, né? E por isso ela tem lá um espaço onde eu posso colocar o lixo orgânico. Aí é resto de fruta, resto de comida. Casca de legumes, exatamente. Não pode tudo, né, Nicole? Eu acho que tem não pode tudo. Na terra, se for terra, pode. Pode, só não pode no minhocário, mas na terra, nossa, manda tudo. Mas tudo o quê? Tudo que é orgânico. Exato, alimento, né? E aí, então assim, o que você manda, digamos assim, para o lixeiro, né, que é o coletor de lixo que não é o reciclável, que passa com o caminhão, você só manda o rejeito, é isso? Papel higiênico, o pó que eu varro da casa, cabelo, ou os itens que não são recicláveis aqui na minha cidade. Eu quase não compro isso, mas, por exemplo, sabe esse alumínio que vem em cima da margarina, da manteiga? Sim. Sei. Isso não é reciclado aqui em Floripa. Olha, amor, isso não é reciclável. É alumínio, gente. Como não recicla alumínio, gente? Ele põe até o alumínio do iogurte das crianças. Eu ponho. Eu não sei. É porque eu não tenho a informação do que é, do que não é aqui na cooperativa e da onde nossa cidade. E onde a gente consegue essa informação também, Nicole? Minha cidade tá no site da prefeitura. Certo. Então tem que procurar na cidade de vocês se a prefeitura diz isso. Ou se, tem o Cataqui também, que é um aplicativo super legal. Às vezes tem um catador que passa aí na tua rua, né? Ou que pelo Cataqui, que é um aplicativo, você consegue descobrir o que ele cata, né? Já que é Cataqui.
aqui? O que recicla? Então, eu não sei, cada cidade funciona de um jeito. E assim, gente, o que eu tenho aprendido com esse movimento? Se a prefeitura não tá falando, olha só, vamos mandar e-mail, vamos fazer a nossa parte como cidadãos e vamos exigir, gente, né? A gente precisa saber o que acontece, vocês, né, nos informar. Mas daí essa informação de que só 2%, alguma coisa próxima disso, é reciclado no Brasil, como a gente faz pra otimizar isso? É mandando só o que é realmente reciclável para as cooperativas, né? Mesmo que a gente envie, as cooperativas, elas não têm condições, elas são muito pequenas, é ridículo perto da demanda, entendeu? A gente consome muito, a gente não dá conta de reciclar tudo aquilo que a gente consome. Então, assim, eu até falo dos 5 R's, eu não sei se vocês conhecem os 5 R's. Então, o último R é o R da reciclagem, porque a reciclagem, ela deixou de ser uma resposta para os nossos problemas ambientais, entendeu? Mesmo porque ela vai precisar de água, de energia para poder transformar aqueles resíduos ali, voltarem para a economia circular. Então, assim, o que eu tenho uma sacada, até vou gravar alguma coisa sobre isso essa semana. Eu vou muito pouco em supermercados convencionais, porque a gente simplificou a nossa vida, entendeu? A gente tem uma vida muito mais simples. Então, assim, olha, eu tô fazendo compras pros meus pais e pras minhas avós. Então, eu pego 3 listas de compras, pessoas diferentes, e tô indo no supermercado. Na primeira semana, tinha, assim, iogurtes específicos. Aí eu fui na prateleira de iogurte. Eu não ia na prateleira de iogurte há mais de 2, 3 anos, juro por Deus. Aí eu cheguei lá, aquilo lá tem vida própria, porque, assim, iogurte pra todos os gostos de jeito. Até eu encontrar o iogurte que eles queriam, aí eu vim no carro, assim, eu fiquei pensando assim, gente, como a vida pode ser mais simples, meu Deus do céu, entendeu? O ser humano criou uma parafernália, sabe? Que é incrível. E é sobre isso que eu tô falando aqui, porque as pessoas acham que é difícil, porque elas se acostumaram com um estilo de vida muito rebuscado, com uma coisa muito especial, entendeu? A gente tem falado aqui nos podcasts também que essa quarentena tem ajudado a gente a repensar, né? Quem se propõe a repensar tem colocado a mão na consciência e pensado como a gente consegue viver mais simples, né? Como a gente pendurou tantas coisas na nossa vida que a gente hoje não dá conta, ou não se dá conta de tantos acessórios supérfluos que a gente leva junto com a gente, né? Dentro de casa, assim, tem ajudado a gente na questão do consumo também, por exemplo, que a gente consegue hoje fazer uma programação de alimentação para uma semana, uma programação que não vai sobrecarregar nosso orçamento mensal e também não vai ter nenhum desperdício. Foi muito gostoso. Hoje eu fui no mercado, só que ontem à noite a Adri teve que improvisar a janta de um jeito. Gente, foi o resto da geladeira. Sim, e ficou gostosa, né, amor? Não, ficou gostosa. Eu fui feliz pro mercado porque eu abri a geladeira e não tinha mais nada absolutamente gente, nada. No congelador só tinha gelo. Só tinha gelo mesmo. E já aconteceu, assim, nessa coisa de a gente morar numa cidade pequena, ter um mercado de fácil acesso, eu ia, se não ia todos os dias, dia sim, dia não, pra comprar coisa do dia e do dia seguinte, no máximo, que a gente ia consumir. E acontecia da gente perder, da gente desperdiçar algumas coisas, assim, e percebia que tava lá na geladeira já há um mês e não tinha utilizado, né? Isso tem ajudado a gente, porque a gente tem se proposto a modificar o nosso jeito de sermos humanos, né? De estarmos na Terra. Isso é incrível, isso é incrível. Eu tô lendo aqui, até tava no Insta de vocês dando uma bisoiada. Do Bonhoeffer, né? Que fala, a ação não surge do pensamento, mas de uma disposição para assumir responsabilidades. Eu vou ser obrigada a repostar isso aqui. É justamente isso. Porque quando a gente vê assim, tá, voltando lá o tal do iogurte, podia ser qualquer prateleira do supermercado. Quando a gente olha para aquilo tudo lá, eu realmente preciso disso para eu viver, entendeu? Eu realmente preciso disso, isso é indispensável na minha vida. Deus tá nos dando uma oportunidade da gente repensar, de tu olhar pra tua geladeira vazia e de ver o quanto que tu tava desperdiçando antes, né? Eu tenho um desafio Semana Sem Lixo, que a gente faz todo ano. Ah, que legal! É um desafio pra cada dia da semana. E tem a quarta-feira sem compras, que é um dia que a pessoa não vai comprar nada, sabe? Não vai... Nossa, mas é bem no dia do desconto do hortifruti do mercado. Não é! Quarta-feira, quarta verde, gente! Quarta verde. Mas o dia é o melhor pra ti, entendeu, Paulinho? Tá bom. Isso que tu falou assim, pô, todo dia eu ia na padaria, ou todo dia eu comprava um doce, todo dia eu ia no supermercado. É um dia que tu não vai comprar nada, que tu vai olhar pra tua despensa, que tu vai olhar pra tua geladeira e fazer essa gororoba aí que a Adri fez e que ficou deliciosa. É verdade. Tem muito a ver com a disposição do coração mesmo, né? É uma questão de consciência, de ser grato, né? De olhar e entender que aquilo é suficiente, né? Não precisa além, não precisa complicar mesmo. Eu queria agora fazer uma dinâmica bem rapidinho aqui,
aqui. Ai, lá vem a Adri com dinâmica Pra gente agora. falar sobre coisas práticas. Não, porque assim, eu escrevi aqui no Telegram falando que a gente ia gravar sobre isso, né? E algumas pessoas estão perguntando direto na prática, assim, sabe? Eu sempre uso saquinho plástico no lixo. E agora? Eu não posso usar saquinho plástico no lixo e eu também não posso fazer compostagem porque eu moro num apartamento. Gente, eu não sei nem o que é compostagem. Exatamente. Né, gente? Eu acho que eu também não posso fazer compostagem, mas eu preciso saber o que é. Você faz compostagem no Instagram. Pode Ó, fazer tá sim, Paulinho. Posso? O que é compostagem? Pode, mas você tem que comprar uma composteira que dá pra colocar no seu apartamento, né? Ah, É um objeto com 3 espaços, não é isso, Nicole? Você faz na sua casa? Eu ainda não faço em casa. Eu faço. Essa que você está falando é o minhocário? Que pode ser. Que tem algumas técnicas. O que eu tenho aqui em casa é um minhocário. Tem minhoca? Tem minhoca. Olha que da hora. Agora, calma, Adri, calma. Não, eu gosto de minhoca, eu acho minhoca legal. Se eu fiz isso, qualquer pessoa na face da Terra faz isso. Juro. Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa mais urbana do planeta. Eu Olha não só. tenho um gato, eu não tenho um cachorro, eu não sei fazer carinho no animal. Entendeu? Gente, mas eu também. Eu fui cuidar de um cacto e ele morreu. Como que eu vou cuidar de minhocas? essa história do cacto é legal, gente. A gente ganhou um cacto e ele vinha com florzinhas. A gente falou, nossa, que legal, um cacto com Eu me florzinhas. senti tão orgulhosa que eu consegui cuidar do cacto. Aí ele morreu. E né? a gente cuidando, assim, ele morreu de tanto que a gente pôs água, né? Sabia que tinha que pôr pouco, só que aí punha demais e tal. De repente ele morreu e as florzinhas continuaram lá. A gente descobriu que as flores eram espetadas, assim, Era eram de artificiais. papel. Ai, eu fiquei tão arrasada. Ai, eu falei, eu não vou poder ter filho, gente. Não, Isso foi antes de ter filho, mas graças a Deus os meninos são saudáveis, né, mãe? não comem terra ainda, tá tudo bem. E aí, olha só, depois de acho que uns 2 anos já de casa sem lixo, que eu desejei ter as minhocas na minha casa. Então são minhocas californianas, no meu caso. É uma Nossa. companheira. Mas peraí, você tem um quintal na sua casa? Não, eu moro em apartamento. Olha só. Mas as minhocas ficam onde? Elas ficam dentro das caixas. São 3 caixas. Uma vai o biofertilizante, que seria essa vitamina que os nossos orgânicos produzem, que tem uma torneirinha lá embaixo. Aí a caixa do meio e a caixa de cima. Chegou pelo correio, tá? As minhocas chegaram pelo correio. Gente. Mas da Califórnia mesmo ou é só a raça dela? É um tipo de minhoca que veio de lá, né? Ah, tá. É gringo. Mas quando você fala que são 3 caixas, é tipo matraquinas, assim, é um em cima da outra. Isso Ah, mesmo, tá. tá? Mas aí ela vem com terra junto, sabe? Aí Uhum. nesse primeiro momento foi meu marido que fez, que eu não tinha a menor condição de fazer. Mas hoje eu mexo nas minhocas, tá? Ah, tá. Olha ela na primeira caixa e aí você tem que ter serragem ou folhas, alguma coisa. Na minha casa é serragem. Eu compro um saco de serragem e aí a gente coloca ali um montinho, né? Uma vez por semana, que são as sobras dos orgânicos, e aí coloca a serragem em cima e fecha. E aí ele vai, as minhocas vão compostando, vão comendo a sua comidinha, vão transformando a sua comida em adubo. Em adubo. E aí, esse adubo depois, ou você pode doar, ou você pode colocar no quintal aí, pertinho da tua casa, ou na sua horta. Eu tenho horta hoje, os cactos também morriam na minha mão, Dri. Olha só! Mas o cocô da minhoca que vira adubo? Ai, gente, que pergunta de quinta série, né? Mas é dúvida mesmo. É, né? Processo. Ela come e tem que sair por algum lugar, né? Que aí é muito específica essa pergunta, não vou saber. Mas esse processo, aí fica a dúvida. Você tá dentro do apartamento fazendo um processo de qual que é a palavra? De Compostagem. compostagem, mas é um processo de transformação orgânica. Esse processo não gera odor? Tem cheiro de terra. Se tiver cheiro ruim, é porque tem alguma coisa errada. Então, assim, no locário não pode resto de carne, por exemplo. Não pode comida cozida. E aí isso obriga a gente a não desperdiçar comidas que a gente cozinha, entendeu? Uhum. E não pode muito cítricos. Tem algumas coisas assim, pode com moderação. Tem que colocar água? Não, nada, Dri. Só os restinhos, só as casquinhas. Esse é o processo. E quanto você consegue de alimentos compostar em nenhum período? Como que é o cálculo disso? Olha, eu tenho um pote de 1 litro que fica na minha geladeira, que é o que são as cascas, entendeu? Casca de ovo, casca de banana, casca de fruta, tal. Tem gente que usa mais. Isso vai depender de família pra família. Mas eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Ele fala chique. Não, tipo, você pega esse 1 litro aí e coloca lá no processo de compostagem, é isso, não é? Isso. Tá. De quanto em quanto tempo você pode colocar 1 litro de restos de alimentos lá? Quanto tempo demora pra ele digerir tudo? Ele demora. Ele vai demorar uns 2 meses. Só que aí depois você troca, porque a caixa de cima, quando ela lotar, ela vai pra baixo. O que tu tem que fazer, na verdade, é um cálculo. Vocês são em 4 em casa, né? Sim. Então, aqui nosso cálculo deu certo. São 2 caixas grandes
grandes e a do biofertilizante. Dá super certo, deu super certo. Quando lotou a primeira, a gente trocou, a vazia veio pra cima, e aí isso deu mais uns 3, 4 meses, aí aquela que tava embaixo já virou adubo. Aí a gente esvaziou e tá lá já no jardim. Entendi. A gente colocou do prédio. Mas você pode doar, porque é um adubo lindo, entendeu? É um adubo perfeito. O cheiro de terra, o biofertilizante mesmo que sai, não tem cheiro ruim nenhum. Dá pra fazer uma graninha aí, Brasil. Olha aí. Olha a outra capitalista. Biofertilizanteirmãos.com, não é. A gente tem que... Não, esse negócio pra mim é muito extraterrestre. Assim, eu não fazia ideia desse processo que você podia fazer dentro de casa. E eu só fiz uma pergunta, tem mais um punhado de perguntas. Vai, vamos lá. Que Mas mais? e o saquinho no lixo? A gente faz o que com ele? Uma coisa que eu já ouvi dizer antigamente é: não tem problema você pegar saquinho no supermercado se você usar pra jogar o lixo fora, entendeu? Mas eu sei que também é mito. Como que a gente resolve esse problema? Tá, então a gente tá indo já pra um modelo hardcore, entendeu? Tá. Ai, eu acho que eu sei o que ela vai falar. Eu tô com medo, vamos lá. É usar a mão e depois lavar da torneira, né? Ah, não. Não? Ah, tá, desculpa. Tem gente que usa duchinha, né? Só a duchinha e paninho. Eu não consegui ir pra isso ainda. A gente usa papel higiênico aqui em casa ainda assim, tá? Que legal que alguém consegue usar só a duchinha. Parabéns. Mas enfim, aqui em casa a gente tem 3, então, lugares, né? Tem a composteira, que é essa que eu falei. Tem uma lixeira, que essa a gente chama de lixeira mesmo, que é a grande, de 30 litros, onde eu uso um saco reciclado. Eu já tentei usar o compostável, só que o compostável, ele não se comporta bem com rejeito. Ele, sabe, quando põe papel higiênico ali, ele se desmancha todo. Então, o melhor que eu consegui fazer foi usar um saco plástico reciclado. Ah, que legal, que legal. Porque aí, o que eu faço? Nesse saco que tá lá, nessa lixeira grande, é ali que eu coloco o lixo do banheiro. Na lixeirinha do banheiro, eu comprei uma daquelas que sai a lixeirinha que tem a parte de dentro, sabe? Ah, sei. A gente não usa saquinho nenhum ali. Para as pessoas, isso é muito, muito nojento. Só que é o que eu costumo falar. É a nossa responsabilidade. O cocô e o xixi são nossos. Certo, minha gente? Certo. E até porque se você passa uma duchinha antes, o papel higiênico não fica nojento, gente. Exatamente, Dri. O Fole tá chocado. Eu diria que é muita informação. Tem intimidade. Não, mas é ali naquele potinho, né? Naquele lixeirinha do banheiro. E aí, quando ela enche, vai lá e coloca na lixeira lá atrás, que no nosso caso fica na área de serviço. Entendeu? E aí lava essa lixeirinha, pronto. E lava e pronto. Se a lixeira lá atrás começar a ficar com um cheiro muito ruim, porque eu espero encher mesmo os 30 litros, pega um outro saco plástico que tu vai reutilizar depois desse reciclado e coloca em cima e veda e fecha ela com ele, entendeu? Pronto. Sim. Não tem cheiro, não junta bicho, nada, gente. Sério. E aí, às vezes eu jogo essa a cada 2 semanas. Agora, em quarentena, eu tô jogando toda semana porque a gente tá em casa, literalmente, o tempo inteiro. Mas, assim, em tempos normais, a cada 2 semanas que eu encho 30 litros. Mas é esse sacão de 30 litros, você lava ele? Não, aí esse saco reciclado vai ter que ir embora, entendeu? Mas é que eu penso que é um saco plástico que não é esse do supermercado, que são vários saquinhos. Eu não fico colocando saquinho dentro de saquinho. É um saco só. Entendi. Entendeu? Tá, você tá reduzindo o impacto, né? Consideravelmente. Ao invés de pegar um monte de saquinho e colocar dentro de um saco maior, você vai ver que no pacote vão ter lá uns 10 sacos diferentes, né? Exato. E no meu não tem nenhum. E na lixeirinha da cozinha também não tem saquinho. Porque, assim, eu vou colocando na geladeira, entendeu? Quando tu vai picando os orgânicos e tal, vai colocando na geladeira. Dentro dessa garrafa aí. Eu coloco num pote fechado de 1 litro. Pode ser um pote de sorvete, pode ser um pote maior, fechado, que fica dentro da geladeira. Que entendeu? depois vai pra compostagem. Sim. Mas assim, a gente falou tudo agora no sentido de pessoa física. Mas nós trabalhamos também em organizações e com eventos. Então a gente fez um evento aqui em Campinas chamado Impulso, que foi um encontro de comunicadores cristãos, e a gente escreveu falando que a gente não ia ter copinho plástico e tal, que era pro pessoal levar copo de casa, né? E foi muito legal, que a grande maioria levou. E eu aqui de casa levei um monte de copo também, inclusive eu até acabei dividindo os copos com a galera lá, com o pessoal que não tinha levado, e assim, deu super certo. A gente juntou pouquíssimo lixo lá, a gente usou muito os copos que a gente tinha levado, e a gente foi pra cozinha mesmo lá da igreja, lavar e tal. Mas eu faço parte do movimento Vocari, e o Vocari tem um sonho muito grande de fazer um evento completamente sustentável. E a gente planilha, e a gente estuda, e fica muito caro, muito mais caro o evento se a gente for fazer
fazer ele sustentável. Bom, enfim, eu acho que isso talvez seria para um próximo programa. Teria que ter um estudo grande em volta disso, né? Eu fico meio, assim, duvidoso dessas contas todas que faz, porque tem muita coisa que você vai evitar de fazer, principalmente com coisa de impressão que você gasta muito. Então, mas isso é uma vitória. A gente tá organizando o Congresso Brasileiro de Missões e eu consegui convencer, Nicole, tem muito a ver com aquela conversa que a gente teve no Vocari, viu? Eu consegui convencer a diretoria da gente não produzir nenhum banner no evento do Congresso Brasileiro de Missões. A gente vai alugar a televisão e vai fazer tudo digital. Que legal. Uau, animal. Isso, eu fiquei muito feliz mesmo. E hoje em dia, né, com as pessoas tão conectadas, assim, a gente consegue também não precisar imprimir nada, tanto no pré-evento, pra divulgação do evento, né, fazer muito mais campanha digital, e no próprio evento também, né, de não precisar mais imprimir manual de participante, pode ser um PDF, pode ser alguma coisa no aplicativo e tal. Isso eu já tenho visto acontecendo e tem sido bem legal, é algo que a gente tem que pensar, porque às vezes a pessoa acha, nossa, se não tiver nada impresso vai ficar muito pobre o evento, né, mas seja criativo, dá pra usar muitas ideias pra ficar bem legal, né. Odri, e não precisa de copo descartável, não precisa só avisar que não vai ter, que não vai ter, se não tem, as pessoas dão um jeito. Elas vão trazer um copo delas, ou elas vão comprar uma garrafa, sei lá, elas vão dar um jeito. Agora, se tiver copo descartável, elas vão usar até Elas vão acabar. usar, né? A gente tem uma experiência aqui em Jundiaí, eu sou esposa de pastor, né? Um incômodo nosso, porque no meio da nossa reunião a gente serve um café, um chá, o pessoal tem uma pausa, assim, sempre descartável, né? E aí a gente começou esse movimento, alguns levando de propósito a caneca, até que virou uma marca, assim. E a gente tem história para contar de visitantes, pessoas que não eram da comunidade, mas viram no Instagram a foto da gente tomando café com a caneca e trouxe a caneca que legal. espontaneamente, né? Então, realmente, são ações que contagiam. E é interessante a gente pensar que qualquer instituição, né, pode dar um start aí, né? Pode começar simples, pequeno, mas já é um grande passo, né? É muito legal ver essas ideias, Cara, assim, pra muita gente é uma coisa muito distante, mas existe um processo que você pode seguir pra chegar o mais próximo disso possível e pra tentar reduzir ao máximo o impacto que o que você está produzindo está gerando no mundo, né? Não, e é legal ouvir essas histórias da Nicole, porque assim, toda mudança de rotina tem o seu primeiro impacto de dificuldade, mas depois, né, Nicole, entra na rotina e aquilo já não tem mais um impacto grande de dificuldade, né? De achar que isso é difícil e tal. Isso, e uma mudança vai chamando outra, Adri. Começa com uma, entendeu? Daqui a pouco, tu começou com um copinho. Tem muita gente que começa, diz, que o copinho é besteira, mas um monte de gente começou com um copinho, aí do copinho, daqui a pouco não pegou mais o canudinho, que não pegou mais descartável nenhum, que não pegou mais sacolinha, e foi aos poucos fazendo essas mudanças, entendeu? O lance da sacolinha também. Por exemplo, a gente vai no mercado, a gente tem aquela sacola grande, que é reutilizável, e a gente traz a compra na caixa. Em caixas de papelão que estavam lá no mercado, e a gente traz tudo aqui pra dentro, fiz isso hoje, inclusive. Fica um monte de caixa aqui em casa. Fica as caixas, aí depois eu levo pro reciclável. Eu acredito que isso tenha sido um processo legal pra evitar de trazer sacolinhas, né? Dá dó também, né, das caixas e tal. Mas por outro lado, ela já foi utilizada, já está sendo reutilizada e ainda vai pra reciclagem, né? Eu acredito que seja um processo mais limpo. Exatamente, Se puder evitar e não pegar porque você já tem sacola suficiente, ótimo. Se não, melhor pegar a caixa que já está lá, não é nova. Quando a gente ouve comentários do tipo, pra que fazer isso? Não tão delicados muitas vezes, né? Eu queria saber como que, em geral, você reage a isso. Você prefere falar ou prefere calar? Eu acho que sim, isso vai depender muito da situação, né? Onde que eu tô, se a pessoa realmente quer saber ou se ela só quer me criticar, né? Sim. Se a pessoa quiser mesmo saber, eu já falo da minha responsabilidade, entendeu? Eu tenho 2 filhos, eu quero que eles tenham uma vida boa, e aí se a pessoa quiser ir mais profundo ainda, eu também posso entrar na questão da fé, né? Daquilo que eu acredito ser o certo. E isso tudo vai depender da onde que essa pergunta parte, né? Sim. Porque tem muita gente que só quer te criticar porque te criticar. Os meus haters, a maioria deles são os veganos, porque nós não somos veganos, nem vegetarianos, apesar de que a gente come pouquíssima carne, mas eu já ouvi vegano falar assim pra mim, nada do que tu faz tem o menor sentido. Então é uma farsa. Nossa. Entendeu? Então, assim, então depende de onde que parte, né? Sim. E uma coisa que eu acho legal, assim, também, porque, igual você já falou aqui, que você tem filha e tal, né? E a gente, assim, pros nossos filhos, a gente
quer criar essa consciência já desde pequenininho do senso de urgência pra eles com relação ao planeta e deles se preocuparem. Então, assim, é tão bonitinho, desde pequenininho que eles escovavam os dentes, eles abriam a torneira, escovavam o dente, aí fechava a torneira, aí esfregava, aí depois abria de novo, fazia o bochecho e jogava fora, né, a água. Então, sempre teve esse cuidado com a torneira e tal, e com o chuveiro também, de não ficar enrolando. Aí, esses dias, eles bateram mó papo lá no banheiro enquanto tava tomando banho, e pela primeira vez na vida, isso nunca tinha acontecido aqui em casa, a chave caiu, de tanto que eles ficaram tomando banho tanto tempo, né? Aí o Paulinho foi lá falar com eles e tal, aí o Dan falou assim, agora sim a gente prejudicou o planeta, né? A gente não pode fazer mais isso. Eu vi que assim, e a gente não falou absolutamente nada, mas eu vi que doeu tanto no coraçãozinho dele, assim, sabe? De cair a ficha dele, de que ele ficou muito tempo na água, assim. E não foi tanto tempo assim também, é que a gente resolveu ligar o chuveiro junto com a máquina de lavar, e a rede não aguentou. Mas... a nossa rede que é bem zoada também, mas né? a consciência deles acendeu, né? O sinalzinho acendeu na consciência deles e eles perceberam isso, que estavam demorando um pouquinho mais do que deviam no banho. Isso é muito legal. Essa consciência, né? Que a gente consegue passar para os nossos filhos, é bem interessante, né? Por mais modesta que ela ainda seja, dentro do nosso conhecimento, agora a gente vai ter mais conhecimento depois desse podcast e depois estudar mais sobre o assunto. Eu vou querer minhocas em casa. Será que dá pra ter minhocas na Espanha? Vocês moram no interior de São Paulo, né? Sim. Moramos. É aí pertinho de vocês. A Morada da Floresta. Procurem depois. Que legal. É que a gente tá de mudança pra Espanha, né? Então eu quero criar minhoca. Então os meninos vivem perguntando se a gente vai ter pet na Espanha. Aí, boa. Olha que solução boa. E a gente não poderia terminar esse programa sem falar dos 5 R's. Porque a gente falou aqui dos 5 R's e tal. Eu sei que o Jack Johnson tinha uma música, né? Que dos 3 era R's. Dos 3 R's, Ele precisa refazer a música agora. Era reduzir, reutilizar e reciclar, né? Agora tem os dois primeiros, né? Que é o repensar e recusar. Isso eu aprendi com as crianças. O meu filho de 8 anos, agora tá com 9, ele voltou da escola e ele falou desses 5 R's. Eu falei, mas não eram só 3? Ele falou, não, são 5. Ele me apresentou, né? O repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Como a Nicole disse, o reciclar é lá no último, depois que você já passou pelos 4 primeiros. Isso é muito legal. É muito louco, né? O recusar, você recusar um monte de coisa, né? Inclusive as sacolas plásticas do supermercado, né? Exatamente. A gente vai se empoderando, assim. Eu fui descobrindo o quanto que a gente tem de poder nas nossas mãos. Todas as vezes que a gente diz um sim ou diz um não, entendeu? A gente tá votando, na verdade, o tempo inteiro, né? A gente tá dizendo sim ou não pra faça mais ou faça menos. Pra conhecer mais sobre o trabalho da Nicole, sigam lá Casa Sem Lixo no Instagram, onde ela produz bastante material, e no YouTube também, né? Vídeos com uma frequência muito boa, com informações legais. Tem muita coisa além do que a gente falou aqui. É muito legal. Tem até vídeo sobre a quarentena, né? Bem legal. Sobre produtos de limpeza, como você pode reduzir o impacto dos produtos de limpeza que você compra, sobre a consciência na hora de fazer compra. É um caminho que você pode ter, é uma orientação que você pode ter e escolher dentro da sua prática diária como que você pode reduzir o impacto daquilo que você faz no seu dia a dia. Né? Mas muito obrigado, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Nicole. Foi gente, legal demais a conversa. E eu acho que inspirou muita gente, tenho certeza. Vai ter gente que vai falar que besteira. Ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. Eu gostaria de ter falado sobre as ODSs, por exemplo. Um monte de coisa. Esse é um assunto pra gente voltar ainda, porque tem muita coisa pra falar. Eu acho que a gente pode fazer outros episódios em temas parecidos e a gente tem que mesmo pensar nisso. Ter essa convicção de que Deus nos colocou pra cuidar do que nós temos aqui. A gente vai fazer isso da melhor maneira possível. Recadinhos! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos, esposinho. Recadinhos recicláveis. Recadinhos pensando na natureza. Olha só o que eu descobri. Dia 22 de abril foi comemorado o Dia da Terra. O Dia da Terra, olha aí. Estamos olha aí. on time. É isso aí, é verdade. E uma coisa legal que eu descobri também, pesquisando sobre o tema, procurando imagem pra gente colocar aqui no post, é que a tal da composteira não é cara não, viu? Olha só! Eu preciso ver com a Nicole se o que eu pesquisei é o ideal mesmo. Se mas tem realmente a composteira.
Porque eu achei no Mercado Livre por R$70. Caramba, que da hora. Mas E as minhocas californianas devem ser um zóio, porque vem da Califórnia. As minhocas, 100 minhocas californianas, R$30. Olha isso. Quer dizer, por R$100 você montar uma composteira? Se for o que eu tô pensando. Se eu não pesquisei, a composteira é errada. Depois a gente coloca o link. Eu vou pesquisar, vou falar com a Nicole e vou colocar o link no nosso grupo do Telegram. Se você participa lá, você vai. E a gente também pode colocar o nosso link no Instagram, né? Com arraste para cima, meu amor. É verdade. Então, pra ficar por dentro, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, mais o maior movimento é no Instagram, na lista de transmissão do WhatsApp e no Telegram, onde a gente tem o canal e o grupo pra discutir os temas do podcast também. Olha, gente, eu confesso que desde quando a gente gravou com a Nicole, eu tô com vontade de ter minhoca aqui em casa, viu? Só que a gente vai esperar chegar lá na Espanha, porque olha, dá dó jogar casca de batata. Eu uso muita batata aqui em casa. Casca de batata no lixo, casca o chapéuzinho do tomate. O chapéuzinho do tomate, porque vem aquele miolinho, Será que casca de ovo pode? Será que não é só fruta? Será que minhoca não come? Olha aí, muitas dúvidas pro próximo episódio. Casca de ovo a gente massa e joga na composteira, porque é cálcio, né? Bom, enfim, a gente vai descobrindo. Mas, gente, com certeza a gente vai criar minhoca em casa, chegando na Espanha, né, amor? E muitas coisas a gente já vai começar aqui do Brasil, porque deu pra ver que é fácil, que não é tão complicado assim, é só mudar um pouquinho a cabeça que a gente consegue mudar pequenas atitudes no nosso dia a dia. Sim, eu já percebi que tampinha de iogurte não vai mais pro reciclável. A gente nem pesquisou ainda na nossa cidade o que recicla e o que não recicla. Tampinha de iogurte não recicla em lugar nenhum, vou saber. A gente não sabe essas coisas, a gente tem que pesquisar. Muito bom, gente. Hoje, dia de publicação desse podcast, 28 de abril, quer dizer que falta um mês pra nossa viagem pra Espanha. Um mês, Dia 28 de maio é quando está programada a nossa viagem, mas nós temos plena consciência de que não será possível ir nesse momento devido à pandemia, devido a toda a complicação que estamos no Brasil e na Espanha. Sim. Com espaço aéreo e tal. Apesar de que nossas passagens ainda estão confirmadas. Sim. Mas o que está acontecendo na maioria dos casos, eles estão cancelando às vésperas, assim. Então é melhor a gente tomar uma providência. A boa notícia é que a gente pode trocar para qualquer data dentro de um ano, até onde a gente tem essas informações. A má notícia é que a gente não sabe para quando trocar. Sim, porque a gente não sabe quando que o espaço aéreo vai estar liberado. Quando a Europa vai estar liberada. Quando a Europa já vai estar, né, com uma economia um pouquinho mais equilibrada, pra gente poder alugar apartamento. Tem todas essas coisas. Se esperar a economia estar equilibrada, talvez a gente tenha que esperar alguns anos. Mas não equilibrada, mas o mínimo de que a gente consiga ir, né? E a gente tá falando pra vocês tudo isso porque a gente quer que vocês estejam com a gente, nos acompanhando em todo esse processo, principalmente orando por essa decisão. Sim. A gente quer saber exatamente o momento certo de ir. Vocês já conhecem, né? Vocês que nos acompanham há algum tempo já conhecem o nosso projeto pra Espanha. Quem não conhece, pode entrar em irmãos.com/na Espanha pra ter detalhes e pra se dispor a também ser nosso mantenedor, porque você que está acompanhando as notícias sabe que o dólar deu aquele salto, o euro deu também, aquele salto o euro junto. Pulou junto, né? E nós tivemos que readequar o nosso orçamento pra Espanha. Então precisamos de mais pessoas junto com a gente como mantenedores. Existem várias maneiras de você se tornar nosso mantenedor. Escreve lá, se inscreve para ser nosso parceiro, que nós entraremos em contato diretamente com você para dar mais detalhes, para conversar pessoalmente. Então vai ser muito legal ter você mais perto da gente. Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, né? Mandar uma mensagem, falar, eu quero receber o boletim informativo de vocês e tal. Tá certo que a gente coloca tudo no nosso Instagram. Essa semana a gente colocou o nosso informativo mais atualizado no nosso Instagram. Nos stories, pessoal, né? Nos stories, tanto do pessoal quanto de irmãos.com. Quanto do profissional. Mas se você quiser receber PDF fechado do nosso informativo, entra lá no nosso grupo do Telegram que a gente coloca lá. Sim, na verdade no Telegram nós temos o grupo de irmãos.com, o canal de irmãos.com e o canal de Família de Gasper na Espanha. Os links todos estão aqui no post para você ficar por dentro de todas as informações, tudo que está acontecendo com a gente. E o que está acontecendo com a gente também é que estamos muito prolíficos, eu nunca sei usar essa palavra, na produção de podcasts nessa quarentena. Olha, isso é verdade. Isso quer dizer que estamos on fire. On fire, sim. Nós temos, além do podcast semanal de irmãos.com, que são os programas regulares, mais o jet lag e a série literário, também temos mais um podcast semanal, que é o nosso Plantão da Quarentena, onde a gente pode falar de temas profundos e temas
temas mais lights enquanto a gente conversa aqui sobre o que estamos experimentando nessa quarentena. Sim, pode ser útil pra você ou também não pode ser, né? Mas escuta lá, tipo Life Hacks, mas ok. Muito útil, gente. O programa mais útil do Plantão da Quarentena, os nossos Life Hacks. E esses episódios estão entrando no ar toda quinta-feira. Além disso, também tem o podcast Tangente, que é mensal na última sexta-feira do mês. Ou seja, na última sexta-feira tivemos o terceiro episódio do podcast Tangente. E o Ictus Podcast, que é semanal, às terças-feiras, junto aqui com o nosso podcast. Então tem muito podcast em irmãos.com pra você acompanhar. Todos esses podcasts você consegue assinar pelo seu aplicativo de podcast. Dá pra ouvir pelo Spotify e pelo Deezer, exceto o podcast irmãos.com, que nós não conseguimos até hoje colocar no Deezer por questões, por culpa deles. Culpa deles, tá bom? Fique bem claro. Não quer. Então até quinta-feira no Plantão da Quarentena e até a próxima semana com mais um Jet Lag de irmãos.com. Dessa vez a gente vai bem longe, hein? Bem longe. Se prepare pra essa viagem.